Traição e perda. Bem-vindo ao universo de mais uma história de traição, onde a busca por escapar da solidão nos leva por caminhos imprevistos. Imagine, em um mundo onde o medo de ficar só nos leva a extremos, nossas escolhas podem desenrolar nossas vidas de maneiras que nunca imaginamos. Hoje, mergulhamos em uma saga onde buscar companhia se transforma em uma história de traição e perda. É uma história onde a lealdade é testada, e evitar a solidão tem um custo inesperado. Junte-se a nós enquanto desvendamos uma jornada de amor, decepção e a busca final pela redenção, seguindo um homem que enfrentou a traição máxima, apenas para renascer das cinzas, redefinindo seu destino ao romper laços e recuperar sua independência. E sua própria família o traiu. No silêncio da noite, luto com uma verdade que parece uma tempestade silenciosa, de minha esposa, Darla, não vê mais um futuro comigo. É um silêncio cheio de perguntas não respondidas, sem razões dadas, apenas o eco da distância crescendo entre nós. Esta história começa há 13 anos, quando as marés da vida me levaram longe de minha casa em Washington DC para a Alemanha, perseguindo os restos de um sonho depois que o negócio da família desmoronou sob o peso da Grande Recessão. Tenho 51 anos, um homem que reconstruiu sua vida das cinzas do fracasso, não para si mesmo, mas para a família que deixou para trás, e Darla, 48, vibrante e firme, e nossos 2 filhos, agora adultos traçando seus caminhos em depois de Cristo. Esses primeiros dias de luta, o sacrifício de deixar tudo familiar para garantir seu bem-estar, parecem capítulos de outra vida. A Alemanha se tornou minha segunda casa, um lugar de renascimento e sucesso. No entanto, a cada 5 a 6 meses, cada visita de volta depois de Cristo parecia mais um lembrete da crescente lacuna entre minha vida antiga e a nova. Sonhava em reunir minha família na Alemanha, mas Darla e as crianças estavam ligadas às suas vidas em depois de Cristo, sem vontade de interromper suas rotinas por uma vida tão estrangeira. Avance rápido para o ano passado, com os 2 filhos independentes e meu coração ansiando por casa, propus a Darla a ideia de finalmente estarmos juntos na Alemanha ou de volta depois de Cristo. Sua hesitação, então recusa direta, atingiu uma nota de medo que eu não havia previsto. Até minha mãe, minha apoiadora fiel, ecoou os sentimentos de Darla, me deixando em dúvida. Eu me tornei um estranho para eles? Minhas ofertas de segurança financeira para reconstruir nossa vida em depois de Cristo foram recebidas com indiferença fria. Isso não era apenas sobre distância ou desconforto com a mudança, parecia que uma fissura fundamental se formara em minha ausência, uma que eu não conseguia superar com telefonemas ou visitas. A realização me atingiu com força durante minha última viagem para casa. Minha ansiedade para compartilhar planos de retornar de vez foi recebida com desinteresse de Darla, uma reação que parecia uma faca no coração. Porque a perspectiva de viver juntos, após todos esses anos, não a enchia de alegria. Em busca de respostas, reduzi nossas conversas, esperando que ela percebesse, confrontasse o silêncio entre nós. Mas o silêncio apenas crescia, nossas interações se tornando nada mais do que trocas necessárias. O pensamento de que talvez ela não precisasse mais de mim, que talvez outro tivesse tomado meu lugar, assombrava a cada momento meu. Confrontar Darla só levava a reassuranças que pareciam vazias. Ela afirmava estar ocupada cuidando de nossa casa e de minha mãe cada vez mais frágil, um vínculo que eu não podia culpar, mas também não conseguia entender. Por quê, quando todos os obstáculos pareciam superados, ela resistia à nossa reunião? O espectro da infidelidade paira, uma pergunta não dita que ameaça a própria base de nosso casamento. Como buscar a verdade sem despedaçar a frágil paz? Como superar esse abismo de distância e silêncio? Esta é minha jornada, uma busca por respostas, por conexão, em um casamento tenso por anos e quilômetros. É uma história de amor testado pelo tempo e pelo julgamento e a busca por um caminho de volta um para o outro, ou talvez, a descoberta de um novo caminho a seguir. Primeira atualização. Encontrar conexão aqui tem sido um bálsamo, ouvir histórias de traição que ecoam a minha própria. Meu mundo virou de cabeça para baixo quando descobri que Darla, minha esposa, tinha sido infiel, e o choque se aprofundou ao saber que minha mãe guardava esse segredo. Por que eu? Compartilhar minha história e ouvir a de vocês tem sido uma linha de vida. Eu não poderia deixar isso passar impune.
Então, planejei um retorno surpresa para casa, sem uma palavra para ninguém, nem mesmo para minha mãe. O pensamento me assombrou, imaginando Darla com outra pessoa enquanto eu entrava em nossa casa. Estava estranhamente silencioso. Darla estava na cozinha. Ela ficou chocada ao me ver, uma mistura de surpresa e suspeita velando seu rosto. Levei flores para disfarçar minha verdadeira intenção, uma surpresa, ela supôs, mas seu sorriso foi de curta duração. As semanas que se seguiram foram um borrão de trabalho de detetive. Eu fiz o que a desesperança me impulsionou a fazer, bisbilhotar em seu telefone, ouvir escondido, até rastrear seus movimentos. Parecia errado, mas eu estava sem opções. A verdade revelada, traição e confronto peça por peça, a verdade veio à tona. Ela esteve com outra pessoa nos últimos 7 anos. Minha chegada inesperada desestabilizou, seu telefone foi apagado antes que eu pudesse vislumbrar a evidência. O rastreador GPS foi minha testemunha silenciosa. Inicialmente, nada parecia errado, mas uma visita a uma loja de ferragens terminou com ela e o proprietário em uma despedida muito próxima. Meu coração afundou. Esperei, segui e finalmente os vi juntos, Darla, minha mãe e o outro homem, uma cena de traição que me deixou atordoado. O confronto era inevitável. Encontrei Darla em uma posição comprometedora com ele. A briga que se seguiu foi caótica, alimentada por traição e dor. Exigi respostas, e as de Darla, lacrimosas, imploraram para conversar em casa. Mas eu precisava de espaço, precisava respirar. Irrompi na casa da minha mãe, minha raiva incontrolável. Você sabia, acusei. As lágrimas de minha mãe pouco fizeram para acalmar minha raiva. A chegada de Darla apenas a alimentou ainda mais. Eles suplicaram, tentaram explicar, a solidão, o isolamento, traição e desgosto, o anseio por conexão. Darla afirmou que seu coração ainda estava comigo, que suas ações eram uma tentativa equivocada de preencher o vazio. Fiquei chocado. Todos os meus sacrifícios, todos esses anos no exterior, por isso? Questionei o amor deles, sua lealdade. Minha mãe, entre lágrimas, tentou justificar seu silêncio, sua cumplicidade. Mas o estrago estava feito. Eu me afastei, deixando-os para trás, meu coração pesado de tristeza e incredulidade. Agora, fico a pensar, essa traição foi consequência da minha ausência, da minha perseguição a uma vida melhor para todos nós? A pergunta me assombra, um lembrete amargo do preço dos sonhos adiados. Segunda atualização. Nos dias que se seguiram à decepção, me vi afundando em tristeza. Em busca de conforto, fui para Roanoke, Virgínia, para abrir meu coração para minhas filhas. Elas não eram mais crianças, mereciam a verdade sobre as ações de sua mãe durante meus anos de trabalho árduo no exterior. Minha visita não era apenas para encerramento, era um movimento estratégico para proteger meu relacionamento com elas de qualquer manipulação por parte de Darla. Minhas filhas ficaram arrasadas com a revelação, mas minha mais velha insinuou ter sentido algo errado entre Darla e minha mãe. Ela até suspeitava que minha mãe pudesse estar vendo alguém, mas isso era uma tangente que eu não me importava em seguir. Meu foco era a traição sob meu teto. Decidindo que precisava de um novo começo, empacotei minha vida em malas e parti. A realização de Darla e mamãe de minha partida deve ter sido um choque gelado quando retornaram para uma casa vazia. Suas ligações e mensagens inicialmente transbordavam de desculpas e apelos, que gradualmente se transformaram em pânico quando perceberam que as torneiras financeiras haviam sido fechadas. Eu assisti de longe enquanto elas se desesperavam, minhas contas bancárias congeladas, deixando-as em um limbo financeiro. A ironia não me escapou, e enquanto elas viviam confortavelmente, eu tinha sido a verdadeira definição de solidão, isolado em um país estrangeiro. Ainda assim, permaneci fiel, focando em prover para elas, ao contrário de Darla, que procurou conforto nos braços de outro homem fora de nosso casamento. A justificativa para sua infidelidade parecia um tapa na cara, uma desculpa fraca para despedaçar nossa família. Ignorar suas tentativas de reconciliação foi minha única resposta. Quando elas não conseguiram me alcançar, recorreram às minhas filhas em busca de ajuda.
Darla, sem saber que eu já havia compartilhado a verdade com elas, tentou me vilipendiar, alegando que eu as tinha abandonado financeira e emocionalmente. Mas minhas filhas permaneceram fortes, cientes da verdadeira história, elas reavaliação após a traição rejeitaram suas tentativas de influenciá-las. Apesar do drama contínuo, tenho lutado para considerar o divórcio. A ideia de mais uma tensão financeira não é atraente, e ironicamente, um divórcio pode beneficiar apenas Darla. Por enquanto, estou focado em seguir em frente, longe da traição que ofuscou o último capítulo da minha vida. Se eu estiver oficialmente divorciado ou não, não muda minha realidade atual, e estou começando de novo, longe do engano que uma vez definiu minha existência. Terceira atualização. Depois que interrompi o fluxo de dinheiro, elas correram para alternativas. Minha filha mais velha permaneceu firme, recusando-se a ajudá-las. Mas minha filha mais nova, ainda em seu primeiro emprego e mal conseguindo pagar as contas, mostrou compaixão além de seus meios. Apesar de seu salário modesto, ela economizou para ajudar sua mãe. Sua generosidade me encheu de orgulho, mas ela claramente estava sendo explorada. Eventualmente, o fardo se tornou muito pesado, e ela teve que parar de ajudar Darla, sugerindo que ela arrumasse trabalho para se sustentar. O senso de direito de Darla a chocou, alegando que era o poder das escolhas de uma filha o dever de sua filha fornecer. A paciência de minha filha mais nova se esgotou, e ela interrompeu o apoio financeiro. Darla, presa em um casamento comigo, começou a me pressionar para um divórcio, além do alcance de ameaças vazias empunhando ameaças vazias de ação legal. Mas estou a quilômetros de distância, além do alcance de suas ameaças. Ela não tem os meios para uma ação legal internacional, e honestamente, não há lei contra deixar um cônjuge que o traiu. Agora, Darla trabalha na loja de seu amante, sob termos que eu preferiria não especular. Seu amante, vivendo em um trailer e cuidando de seu pai doente, não é o cavaleiro de armadura brilhante que ela esperava. Quanto à minha mãe, tenho sentimentos mistos. Apesar de sua pensão ser suficiente, parte de mim quer reconciliar. No entanto, suas desculpas parecem oca, sem remorso genuíno. Esperarei por um momento em que seu arrependimento seja real, e meu amor possa encontrar seu caminho de volta. Muitos sugeriram que eu mergulhasse no estilo de vida glamouroso da Alemanha para esquecer minhas aflições. Mas essa vida é uma miragem, acessível apenas àqueles com bolsos fundos se você quiser aquele estilo de vida. E honestamente, meu coração não está em buscar confortos passageiros. Em vez disso, me voltei para viagens, encontrando consolo em novas culturas e terras. Japão e Coreia do Sul foram apenas o começo de minha jornada pela Ásia. Planejo compartilhar essas aventuras em outro tópico. Obrigado por estar ao meu lado durante essa tempestade. Seu apoio tem sido um farol nestes tempos difíceis. Traição e o impacto na saúde mental. Bem, na minha opinião, Darla traiu, isso é uma coisa, mas sua mãe sabia sobre o caso e não contou a ele, então duas pessoas o traíram. É uma coisa sua esposa te trair, mas a família também. Isso é difícil. Se esse homem não tiver nenhum PTSD depois disso, seria um milagre absoluto.